Mas pra gente é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e a gente poder partilhar um pouquinho e bater um papo a respeito de manejos aí para alta produtividade, né? A gente que está aí já há 32 anos na apicultura, praticamente desde 83, dezembro agora a gente já completa 33 anos, e é uma caminhada realmente aí longa dentro da apicultura, e para a gente uma alegria muito grande, porque é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui no seminário aqui do Norte de Minas, né? É um evento que a gente direto vê o tamanho que ele tem atingido ano após ano. Um evento que começou pequenininho lá em São Francisco, depois veio para cá, né? E hoje a gente vê um auditório lotado de apicultores, não só do norte de Minas, mas apicultores que também vieram do noroeste, vieram do nordeste de Minas e que estão aqui exatamente atrás de um entendimento cada vez maior desses modelos de produção apícola, né? Quando a gente vê o trabalho aí do Fernando Mendes, que está há anos aí na Emater, que foi um dos pioneiros aí na apicultura aqui no norte de Minas, de trazer uma apicultura tecnificada para os grupos de produtores, né, para os assentamentos, para as agriculturas familiares do norte de Minas. Quando a gente vê o trabalho aí do Anderson dentro da Codevasf, né, do Almaty dentro do Sebrae, então, gente, tem tudo para poder arrebentar a boca do balão. Quando a gente vê todo esse trabalho que está sendo desenvolvido em torno da identificação geográfica do mel de Aroeira, talvez muitos de vocês não tenham noção do que isso representa em termos de abertura de mercado, né? Só para lembrar, alguns anos atrás, mais ou menos aí 10 anos atrás, a gente chegava na virada de ano e todo mundo estourava um champanhe. Estourava um champanhe. Hoje ninguém estoura mais champanhe, estoura cidra. E por que estoura cidra? Porque o champanhe hoje é um produto que ele tem uma identificação geográfica estabelecida para uma região da França chamada Champagne. Então continua existindo o produto champanhe, mas com a identidade geográfica de lá, com a agregação de valor de um produto produzido na região de Champagne. Ninguém mais pode usar, por isso que hoje você não encontra mais o produto escrito champanhe, você encontra cidra, tiveram que mudar o nome. Então, gente, estabelecer isso para o mel de Aroeira, isso é de um diferencial muito grande, porque em outras partes do mundo você já tem casos de diferenciação do mel com uma agregação de valor muito grande. O microfone está falhando, né? Uma agregação de valor muito grande. E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso dentro do tema manejo para alta produtividade, para a gente fazer uma abordagem legal, ok? Bom, pessoal, esse gráfico mostra, para a gente entender um pouquinho o que está ocorrendo no mundo em termos da situação de mercado de mel, a gente compreender um pouco o que tem ocorrido com o preço do mel a nível de mercado interno em relação à demanda que tem ocorrido pelo produto de um tempo para cá. Esse gráfico mostra a redução de produção de mel nos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, até o final da Segunda Guerra Mundial, tinha uma produção de mel em torno de 120 mil toneladas de mel ano e chegou agora a 70 mil toneladas de mel ano, uma redução de 42% no volume de produção de mel, acompanhado pela queda de volume no número de colmeias, 56% de queda no número de colmeias nos Estados Unidos. Estados Unidos, ele é o país que mais come mel total no mundo. Ele não tem o maior consumo per capita por habitante, não. Mas é o país que mais come mel no mundo. Nós estamos falando de 250 milhões de americanos, cada um comendo uma média de 900 gramas de mel por ano. Então, os Estados Unidos sozinho, ele consome 200 a 220 mil toneladas de mel por ano.
Americano come mel para burro. Não é à toa que o maior índice de obesidade está nos Estados Unidos. Não porque o mel engorda, porque o americano come muito de tudo. Come demais. E o mel entra nesse cardápio do americano. Então, nos Estados Unidos, a gente tem redução de produção e redução de população de abelha, que ocasiona maior demanda por mel de outros países, entre eles o mel do Brasil. A Argentina, que ainda figura entre os maiores produtores e exportadores, mas que também sofreu uma redução no processo de produção de mel desde o ano 2000 para cá. A Argentina, essa redução na produção se deu mais em função de políticas que os então presidentes Kirchner colocaram na Argentina de sobretaxação da exportação argentina em todas as áreas, inclusive o mel. A Argentina conviveu por quase 10 anos com 35% de sobretaxação no mel de exportação. Então, praticamente o mel da Argentina, ele se tornou por um período um produto tão caro para o mercado, que o próprio mercado internacional começou a procurar outros países, entre eles o mel do Brasil. Agora é que foi retirada a sobretaxação, esse novo governo que entrou do Macri retirou a sobretaxação e a Argentina está voltando a colocar mel no mercado internacional. Reconquistar mercado não reconquista da noite para o dia. Quando o Brasil sofreu o embargo sanitário europeu lá em 2004 e que houve o desembargo em 2007, o Brasil só recuperou o mesmo volume de exportação de 2004 no ano de 2012. Ele levou quase 5 anos para recuperar mercados que ele perdeu por conta do embargo. É por isso que embargo é um problema sério para qualquer cultura. Quando foi falado da questão aqui mais cedo da dependência, né, da apicultura brasileira, do processo, da dependência da apicultura brasileira, do processo do processo de exportação, é porque qualquer elemento que ocorra, que cause uma dificuldade de colocação do produto brasileiro lá fora, você recuperar novamente o mercado depois é difícil, né? A Argentina vai levar algum tempo para recuperar, mas ainda figura como grande exportador, embora essa sobretaxação tenha facilitado a entrada do mel brasileiro no mercado internacional, colaborado. A China continua a China. A China continua a China. A China, a gente tem aqui, meados de 99, a produção dela total em torno de 250 mil toneladas ano, e 16 anos depois, a China chegando a 450 mil toneladas de mel em um ano. A China produz em um ano a produção somada de 11 anos do Brasil. A China produz em um ano a produção somada de 11 anos do Brasil. Metade da produção de mel do mundo sai da China. E até meados de 95, 96, 99, a China exportava praticamente 90% dessa produção, ela colocava na Europa e Estados Unidos. Historicamente, se vocês olharem o preço para trás do mel que é colocado lá fora, o preço histórico do mel no Brasil, no mercado internacional, é $1 o quilo. Esse é o preço histórico dos últimos 20, 25 anos. E o fator de desequilíbrio para o mel nunca ter havido um preço melhor no mercado chama China. Porque a China historicamente continua colocando o mel no mercado internacional a $1 o quilo. A $1 o quilo. Só que existe uma diferença que chama crescimento econômico que a China viveu nesses últimos 15 anos, que incorporou da população chinesa 600 milhões de pessoas que passaram a integralizar a classe média chinesa e que passaram a comer mel.
Então hoje a China ela não exporta mais 90% da produção dela. Ela exporta 40% da produção dela, 60% é consumido dentro da China, e tem estimativas que até 2030 a China ela deixa de exportar mel, ela vai comer todo o mel dela e vai passar a condição também de importadora. Então o desenho todo é queda de produção de mel nos Estados Unidos, queda de produção de mel na Europa, por conta do CCD, do desaparecimento das abelhas, que não tem ainda uma razão explicada clara do porquê desse desaparecimento, mas está reduzindo e está diminuindo. Só para vocês terem uma ideia, a França fechou agora, nessa primavera, verão deles, com 80% de quebra na safra de mel deles. Acompanhado da Itália, Alemanha, a Europa no geral, ela fechou com 45% de quebra. Por conta da redução de população de abelha, por conta de problemas ligados a desmatamento, de problemas ligados à aplicação de agroquímicos, que estão dizimando a abelha não é só no Brasil, é em todo o mundo. A China vai se tornar um país até 2030 importador de mel. Ou seja, qual é o desenho para a apicultura brasileira nos próximos anos? Forte demanda pelos nossos produtos apícolas. Mel, própolis, pólen, cera. E todo mundo já sente o peso dessa demanda, né? Todo mundo já percebe o peso dessa demanda. Em termos de demanda mundial, mais merenda escolar, para a gente entender essa demanda de mel que vai existir para o Brasil nos próximos 10 anos, a gente imaginar ali a exportação, a renda na China ficando maior e o consumo maior na China, doenças das abelhas reduzindo a produção nos países temperados, existe uma demanda estimada para o mel brasileiro até 2020 de 100 mil toneladas. Considerando o mercado interno, a colocação de mel na merenda escolar, o Brasil tem 40 milhões de crianças nas escolas. E hoje todo mundo sabe que existem inúmeras prefeituras que compram mel em sachê para poder entregar a merenda escolar. No dia que 40 milhões de crianças no Brasil estiverem comendo 4 gramas de mel diário no sachê, nós vamos estar falando de mais 32 mil toneladas de mel por ano. A demanda estimada